Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Marcos, prazer estar aqui com você. Oi, André. Pô, a gente mora no mesmo lugar e a gente não tem se encontrado, né? Só assim mesmo, né? Só Muito assim. legal. Mas, enfim, também prazer falar com o André, né? Meu amigo aqui também. E bem-vindo, enfim, todo mundo que tá assistindo aqui a gente hoje. Legal. Bom, você quer começar falando, Marcos, um pouco, principalmente sobre essa questão aí de, enfim, agropecuária, carnes e coisas? Não, legal. Eu acho que essa pergunta, ela realmente vem de encontro, né, com o início, né, da categoria plant-based, que é a categoria que a Fazenda Futuro está inserida. Basicamente, né, a categoria plant-based ela começou justamente porque as pessoas precisavam repensar uma alternativa, né, para consumir proteína, muito porque quando você pega, né, a indústria da carne, né, o jeito, né, de você oferecer para um consumidor proteína, ele é um jeito super antiquado, né, porque você acaba tendo que gastar muita terra, você acaba tendo que abrir muito pasto, né, para colocar animais ali, além de todos os gastos, né, energéticos que você tem para produzir aquele tipo de proteína, e sem falar, né, do sacrifício animal, que, enfim, você acaba tendo que sacrificar um animal para oferecer proteína para seres humanos, né? E é muito assim, é muito triste ou curioso, né? Mas quando você pega o Brasil, que foi daí que começou, né, todo o projeto, né? Eu tinha uma empresa de suco, tinha vendido essa empresa de suco para uma multinacional, e aí eu comecei a olhar esse mercado de carne, falei, bom, o que eu posso fazer ainda, o que eu posso mudar ainda mais aqui no Brasil, né? E óbvio, né, quando você pega, eu sempre trabalhei nesse mercado de alimentos e bebidas, então eu não sairia desse mercado, é o que eu amo fazer. E aí, quando a gente começou a olhar a categoria de carne, que é a maior categoria, né, do mundo, né, de alimento, né, é 1,3 trilhões de dólares, e o Brasil é o segundo maior produtor e consumidor de carne do mundo, a gente falou, bom, vamos entender esse mercado aqui no Brasil. E aí a primeira coisa assustou a gente, né, porque no Brasil nós somos 209 milhões de pessoas, e nós temos 218 milhões, mais ou menos, de cabeças de gado, morando no Brasil, né, vivendo no Brasil. E aí a gente falou, bom, isso, enfim, isso precisa de muita terra, isso precisa de muito pasto, você precisa sair abrindo terra para colocar, né, boi, você precisa, enfim, depois confinar, né, num grande confinamento, sacrificar aquele boi, tem toda a questão logística, né, de transporte que as pessoas, né, acabam esquecendo, né, dentro da produção da agropecuária, e foi daí que a gente resolveu criar essa alternativa. Já existia isso nos Estados Unidos, a gente fez um roadshow lá para entender como é que funcionavam essas tecnologias, e nada melhor do que você criar essa alternativa no segundo maior mercado, né, de carne do mundo, que é o Brasil. E aí a gente começou a Fazenda Futuro para criar essa alternativa e realmente fazer com que as pessoas consumam, né, de uma forma mais consciente, de uma forma mais saudável, de uma forma mais sustentável. Então, foi meio que por aí que a gente começou. Legal. Não, isso é super importante, porque muitas vezes a gente não se dá conta, né, pelo menos o grande público, eu acredito que muitas das pessoas que estejam assistindo a gente já estejam muito mais conectadas a isso, mas o público em geral, ele acaba não tendo muita noção de que a nossa alimentação ela está ligada a uma série de outras coisas, né? Então, o gado, por exemplo, né, como você disse, eu preciso abrir campo para isso, né? Você tem a plantação da soja para alimentar esse gado,
né? A gente tem diversos relatórios e pesquisas do Greenpeace, de uma série de outras instituições que relacionam muito o gado, né, e todo esse tipo de produção ao desmatamento ilegal da Amazônia. E aí é muito louco, né, também, como você falou, a gente perceber o quanto que, de fato, aquilo que a gente come é responsável de uma forma muito maior, né, por todo o nosso mundo, por todo o planeta, né, por tudo que acontece no planeta. Então, a comida que a gente come, ela tem o poder de interferir no ciclo da chuva, na temperatura, enfim, numa série de outras coisas. Até mesmo naquilo que a gente veste, né, grande parte da moda, né, hoje ela é feita, os produtos de origem animal que são feitos na moda são frutos do descarte, né, da indústria agropecuária. Então, assim, é muito curioso, muito louco perceber. Eu lancei recentemente um livro que se chama Como Salvar o Futuro, e para esse livro eu fiz uma série de investigações e para encontrar essas conexões. E fiz muitas pesquisas, conversei com muitas pessoas, né, sobre mudanças de hábitos, sobre alimentação, e uma das coisas que eu mais ouvi as pessoas falando, né, sobre transição alimentar é assim, eu não estou disposto a mudar a minha alimentação porque não adianta, né, assim, eu mudando, né, a minha alimentação, toda essa indústria ela não vai parar de existir, né, todas essas coisas não vão parar de funcionar, e às vezes fica parecendo que uma atitude individual ela não é suficiente para mudar, né, enfim, todo esse cenário que a gente está vivendo. No meu caso, eu comecei a perceber que as mudanças individuais que eu fazia na minha vida e na minha alimentação, principalmente, elas desencadeavam uma série de outras ações, né? Então, a partir do momento que eu mudei a minha alimentação, eu fui mudar a forma como eu me vestia, eu fui me mudar o tipo de produto de higiene, de cosmético que eu utilizava. Então, é muito curioso perceber, de fato, como a partir da alimentação muita coisa pode acontecer, né? E como a partir da alimentação também, e aí já falando mais do seu negócio, a gente tem a chance de desenvolver sistemicamente toda uma nova lógica de produção, né? Uma nova cadeia. E a sensação que eu tenho, eu acho que isso é uma das coisas também que a gente percebe muito em fóruns, em conversas, eu também ouvi muito sobre isso, né, para escrever esse livro, no período de pesquisa desse livro, foi que muitas vezes esses produtos eles não vão ser consumidos especialmente, né, por pessoas veganas, vegetarianas, né? Às vezes o foco desses produtos ele nem é esse tipo de público. Mas, na verdade, a sensação que eu tenho é como se empresas como a Fazenda tivesse preparando a gente ou tivesse preparando o mercado para algum tipo de futuro onde talvez essa seja a nossa única opção, né? E aí eu queria ouvir um pouco de você isso, assim, de como que você sente, assim, né, da adesão desse tipo de produto, né? Que tipo de público, né, tem mais abertura a esse produto? E o que você imagina de longo prazo, né? Você acha que no futuro quem vão ser as pessoas que vão consumir produtos da Fazenda Futuro? Não, isso que você falou assim, o que eu mais escuto, né, e todo mundo que a gente tem essa relação e acaba consumindo, né, mais a Fazenda Futuro, acaba colocando, meio que resumindo o que você falou, né, que realmente a mudança, a grande mudança hoje, ela realmente você encontra no prato, né? E eu acho que assim, a Fazenda Futuro, e eu acho que essa pergunta é super válida, né, porque a Fazenda Futuro ela foi criada justamente para participar dessa transição, porque uma coisa que a gente quer às vezes sair do 0 para o 10, né, muito rápido, né, e a gente esquece um pouco que demora, né, demora um pouco essa transição para você sair da carne ali que você come dia e noite para só comer vegetais, né, ou vegetais crus, né, ou mudar totalmente a tua alimentação. Então,
a fazenda ela cria essa alternativa e cria essa transição. Então, a gente, eu acho que está bem no meio, né, dessa mudança. E aí, quando a gente lançou a Fazenda, uma coisa que a nossa missão ela é muito clara, assim, né, que é mudar a maneira como o mundo come carne. Então, para mudar a maneira como o mundo come carne, a gente precisa, de fato, encontrar assim, soluções e tecnologias para a gente copiar o gosto, a textura e o sabor, né, e a cor da carne. Então, a gente realmente tem esse mindset de incansável, né, até paranoico, né, da gente conseguir encontrar essa sofisticação tecnológica que a gente consegue, de fato, copiar, né, exatamente aquela experiência toda da carne, para justamente oferecer isso para pessoas que amam carne, né? Então, quando a gente olha o nosso público hoje, é óbvio que existe o público vegano, vegetariano, os flexitarianos, né? Mas quando você pega, por exemplo, no maior supermercado do país, na maior rede de supermercado do país que a gente tem hoje, isso é muito incrível, né? A gente tem hoje 25% de toda das vendas, né, da categoria de hambúrguer total, incluído bovino, suíno, etc., quando você olha esse público, é o público que consome carne semanalmente e que está tentando, de alguma forma, reduzir, em algum momento do dia ou algum momento da semana, está querendo reduzir o consumo de carne. Só que ele ama tanto o sabor da carne que ele precisa, de fato, da Fazenda Futuro para continuar com aquela experiência dele. E então, basicamente, a gente tem um misto hoje, né, de pessoas que consomem carne, proteína animal semanalmente ou com frequência, e aí os veganos e os flexitarianos também, e os vegetarianos. Mas o nosso público de maior consumo são as pessoas que comem carne. E basicamente, enfim, e aí a gente vai desenvolvendo essas tecnologias. Então, a gente criou né, o hambúrguer 1.0, que, enfim, era o início ali de um sonho, né, de uma vontade de colocar aquilo no mercado. Depois a gente foi olhando, né, e passando por fases, né, de reduzindo o nível de gordura, deixando cada vez mais saudável, reduzindo drasticamente o nível de sódio, usando, né, e sempre a gente usou só ingredientes naturais. E o Brasil, acho que é isso, André, que você falou um pouco antes, né, que eu acho que é muito verdadeiro, né? A gente não pode esquecer, o Brasil ele é o maior consumidor, né, o maior produtor de carne, mas o Brasil tem uma abundância gigantesca de vegetal. Sim. Só que o vegetal ele é usado ou para pasto ou para commodity, ninguém agrega valor para o vegetal aqui no Brasil. Então, a nossa grande tese era, bom, por que a gente não pode usar os vegetais brasileiros, não transgênicos, naturais, perto das fábricas, agregar valor com tecnologia e oferecer um produto vegetal para o consumidor brasileiro e ser um hub de exportação para o mundo inteiro. Então, enfim, e aí graças, de uma certa forma, a gente acaba hackeando, né, o sistema logístico da carne, porque aqui, no final do dia, a gente também é carne, só que vem de planta, e a gente consegue entregar hoje para 15 países no mundo inteiro. Então, um produto totalmente feito no Brasil, no interior, numa fábrica que fica no interior do Rio de Janeiro, a mais ou menos uns 150, 160 quilômetros do Rio de Janeiro, entregando saudabilidade, sustentabilidade, um consumo mais consciente, praticamente, não para o mundo todo, porque tem mais de 200 países, mas para vários países no mundo. Legal. E eu acho que é muito legal esse seu depoimento, porque uma coisa que eu ouço muito também, eu vi muito nas pesquisas e a gente lê muito em matérias e tal, é assim, sendo o Brasil um exportador muito grande, né, muito forte de carne, sempre que se fala, né, não, então a gente tem que mudar, as pessoas, a OMS, né, recomenda que as pessoas diminuam drasticamente o consumo de carne. Sempre que vem esses alardes, né, rolam aquelas teorias, mas e as pessoas que vão ficar desempregadas, né, e os empregos, e as empresas e tal.
E, na verdade, né, o que você está falando é que, assim, o papo não é fechar a empresa, né? Não é perder emprego, né? É você, como você falou, hackear, você reconfigurar, você transformar essa produção, né, em algo que seja mais adequado com a realidade que a gente está vivendo hoje no mundo, as necessidades e as possibilidades que a gente tem. Então, se a gente tem tecnologia para isso, por que a gente não vai fazer isso, né? E ao invés disso, a gente vai causar crueldade, né? Sofrimento animal, a gente vai provocar desmatamento, a gente vai provocar devastação, né? Então, a gente, né? Eu acredito, né? Que seja possível, né? Você ter o produto, você exportar, você, né? Você ser uma empresa, você gerar empregos, você fazer uma série de coisas, né? Com mais coerência dentro do que a gente está passando hoje. Eu acho que a gente, ultimamente, né, as pessoas têm falado muito de um novo lugar, né, para os seres humanos, né? Então, né, as pessoas tentando ir para Marte, tentando povoar Marte. E antes a gente, enfim, eu quero ficar na Terra, né? Eu quero deixar algo bom aqui, né, para a Terra, continuar na Terra vivendo. Então, acho que a gente não pode deixar que isso aconteça, né? De repente a gente passa férias, né, em Marte, né? Mas sim, vamos continuar vivendo aqui, né? Então, eu acho que assim, eu acho que toda essa questão, né, toda essa questão da agropecuária, né, já existem também outros caminhos, né, que as pessoas estão tentando, né, além do plant-based, que são lá as carnes de laboratório, que eles chamam, né, que eles chamam de clean meat, que basicamente você gastaria, na verdade, você pegaria a célula, né, de um boi e tentaria reproduzir isso, mas no final do dia você continua consumindo o boi, né? Você continua tendo colesterol, né? Todas as questões de saudabilidade, né? De você consumir um alimento, né? Uma proteína animal, você continuaria tendo. E, enfim, mas eu acho que é por aí, né? A gente tem que repensar de todas as formas. E basicamente, eu acho que é muito isso, né, André? Quando você pega tudo que foi transformado ao longo dos últimos anos, né? Então, transporte, né? As pessoas começaram a repensar transporte, né? Compartilhar transporte, todas essas, enfim, né? Tem patinete, bicicleta, começamos a repensar um pouco. Alguns deram certo, outros não. E obviamente, a alimentação, em algum momento, ela teria que ser repensada, né? E eu acho que foi muito certeiro, né, a gente começar a repensar pelo maior consumo, que é o consumo de carne. Total. Mas é isso. Total. Não, eu acho super relevante e eu acho que já era tempo, né, da gente promover essas mudanças, essas transformações, como você falou, em diversas outras áreas, na economia criativa, né, na educação, na forma de trabalhar, a gente já vinha, né, tendo notícias de muitos movimentos, né, de reprogramação. E como você disse, né, aquilo que de fato era o grosso, né, assim, aquilo que está na mesa das pessoas, aquilo que a gente se relaciona diariamente, né, que é a alimentação, e outra coisa, né, que também eu me relaciono muito, que é a moda, né, que são duas indústrias, né, que são muito fortes, que geram muito emprego, né, parecia que elas eram as mais resistentes, né, a isso, justamente porque eu acho que elas aparentemente funcionam muito bem, né, assim, elas geram, né, elas são muito prósperas, elas têm números muito grandes e tal. Chegou uma pergunta aqui no chat sobre como é para as empresas que fazem carne, né, assim, quando elas veem esses movimentos. Você, sei lá, você tem alguma notícia disso? A gente está vendo até algumas já entrando, né, também nesse mercado. O que você sente desse movimento? Eu acho que das empresas de carne eu tenho uma opinião um pouco mais direta, né? E eles estão entrando justamente para aumentar só o portfólio deles.
Sim. Eles não estão entrando, né, eles não estão entrando com um propósito, de fato, né, que foi criado do plant-based, né? Eles estão entrando porque, bom, esse plant-based, né, está abocanhando ou vai abocanhar de alguma forma o meu mercado, né? Eu vou entrar para participar disso. Mas, por outro lado, ele continua lá matando boi, que é o negócio dele, continua gastando mais em ração, continua aumentando terra, né? A gente que é o país do futebol tem uma fotografia que é muito boa, né? Que diz assim, pô, para você alimentar uma pessoa, você precisa de 14 campos de futebol de boi por ano, né? E para alimentar uma pessoa, você precisa de um campo só de futebol para alimentar, de vegetais para alimentar uma pessoa. Então, desculpa, você precisa de um campo para alimentar 14 pessoas, é o contrário, né? Sim. Então, mas as empresas, algumas empresas, né, principalmente aqui no Brasil, entraram nesse mercado, muito mais e aí numa visão pessoal minha, muito mais para ter, para aumentar o portfólio, para ter aquilo no portfólio, não vivem daquilo, né, não é aquilo que eles respiram 24 horas por dia. Algumas empresas nos Estados Unidos e na Europa também entraram, mas o que a gente tem percebido, e como Estados Unidos e Europa são mercados mais maduros do que no Brasil, porque o mercado meio que plant-based, né, começou com a nossa entrada aqui no Brasil, então não tem nem 2 anos, né, tem 22 meses, o que a gente vê lá fora é que essas empresas de frigoríficos que lançaram plant-based não deram tração, porque o consumidor ele olha e fala, bom, eu não estou comprando só um hambúrguer de vegetal, né? Eu estou comprando todo o propósito ali que está envolvido, né? De ser uma empresa 100% plant-based. E o que a gente vê no mundo é isso. As empresas 100% plant-based que realmente estão crescendo. Sim. E você já vê isso no leite, né? O leite que é mais antigo, né? O leite plant-based, que é um mercado mais antigo do que carne plant-based, você vê justamente esse movimento. Já representa hoje entre 12% e 15% do mercado de leite como um todo, que é gigantesco também, é menor do que carne, mas é muito grande. E as empresas que estão crescendo são essas empresas que só focam nisso. Sim, a gente percebe muito esse movimento pelos veganos, os vegetarianos, de rejeitarem, grande parte deles, gente, não pode generalizar, mas de rejeitarem muito esses produtos, né, vindo dessas grandes empresas, porque tem essa percepção, né, de que aquilo como você disse, é um portfólio, é para ter uma opção, né, aquilo não muda drasticamente, né, a empresa. E aí, aí teve até um momento desse questionamento, né? O hambúrguer é vegano, a carne é vegana, né? Não, né? Isso está vindo de um lugar onde, né, não existe essa filosofia. E aí eu gosto, inclusive, até de uma fala muito legal de que, assim, pessoas são veganas, né? Produtos não. Então, nunca um produto, né, ele vai poder ser vegano, né? E principalmente dentro desses lugares, vindo dessas corporações. Então, é como se essas empresas elas já largassem com menos uma galera, né? Assim, tipo, então, enfim, aí no futuro a gente não sabe o que vai acontecer, como é que vai ser. Mas, eu acho que até respondendo, né? Você fez uma pergunta aqui o que a gente acha, né? Que vai acontecer lá no futuro de alimentação, né? E acho que tem até um outro comentário aqui uma pergunta aqui do Mauro que ele fala sobre clean label, que eu acho que tem a ver com tem a ver com a sua pergunta, que o plant-based, o que a gente não pode esquecer que o plant-based ele tá muito no início, né? Enquanto, né, o mercado de carne de origem animal tem mais de, sei lá, 100 e poucos anos, sei lá, 200 anos, né, que os frigoríficos começaram a fazer disso de um negócio, plant-based ele tem 5 anos, é muito novo. Então, esse mercado ele passa literalmente por fases, por ondas, né? Então, a primeira onda veio essa onda, né, que é a primeira onda de, bom, vamos de alguma forma copiar a textura e o gosto e a cor da carne
e vamos lançar no mercado e vamos embora. E aí você vê, né, ainda algumas marcas, né, reféns dessa onda, que são marcas que ainda estão utilizando corantes artificiais, ainda estão utilizando aromas artificiais, ainda alguns utilizam GMO, enfim, você ainda vê algumas marcas utilizando isso. Por isso que é sempre importante, sempre o pessoal que está ouvindo aqui, comparar realmente banana com banana, né? Vai no supermercado, olha o ingrediente do plant-based, vê realmente se aquilo ali é clean label, etc. E você já, basicamente, a gente está numa segunda onda, né? Que é essa onda de, bom, beleza, já entendemos, já conseguimos entender como é que desenvolve uma carne, chega na textura, e como você extrusa aquele vegetal para chegar naquela textura, como você mistura alguns tipos de beterraba para dar a cor, etc. E aí você começa a criar e colocar ingredientes totalmente clean label, totalmente naturais. Então, se você olha, por exemplo, pegando o exemplo da Fazenda Futura, se você olha a nossa evolução, né, do 1.0 para o 2030, que é essa nossa última versão, a gente teve uma evolução em 20 e poucos meses, assim, muito grande, né? Então, diminuímos, né, a nossa lista de ingredientes, tiramos, por exemplo, amido de batata, que às vezes a gente usava, ele tem menos teor de gordura, conseguimos, através de tecnologias, reduzir, e tecnologias não é química, né? São processos industriais, né? Conseguimos reduzir o nível de sódio de 400 e poucas miligramas para 178 miligramas, 115 miligramas, que é o nosso target, já é baixo em sódio. Então, são ondas que a gente vai passando. E eu acredito muito que a próxima onda, e é isso que a gente está testando agora, André, que é a terceira onda que eu chamo, é você entregar cada vez mais produtos clean label, naturais e saudáveis, e, obviamente, o packaging, né, a embalagem que vem, ela ser cada vez mais sustentável. Então, a gente, enfim, o nosso plástico ele é biodegradável, a gente conseguiu um contrato com uma empresa americana que tem um aditivo orgânico, né, que você coloca no plástico, e quando esse plástico vai para o aterro sanitário, onde no Brasil, né, acaba sendo o fim, né, desses produtos, os micro-organismos comem, né, ele vira alimento para aquelas bactérias, aqueles micro-organismos que estão ali vivendo. Então, a gente tem tentado, né, conseguir avançar, tem tentado avançar nessa terceira onda, que é entregar essa experiência sustentável, né, e saudável completa para o consumidor. Legal, super, super importante. Tem uma outra pergunta aqui que eu achei interessante, da Carla, que ela diz, mas então o que seria mais fácil para essas marcas? Trocar produtos ou propósitos? E aí a sensação que eu tenho é que, assim, de fato, eles não vão mudar os produtos, né, de forma efetiva. E quando eu falo produto, eu estou falando, né, de toda a lógica, né, de produção, né? Eles não vão conseguir mudar isso de forma efetiva se eles não mudarem o propósito. Mas também qual que é a probabilidade deles mudarem o propósito deles, né? Enfim, né, eu fico pensando assim, né, me vendo dentro de uma corporação dessas, né? Cara, tá dando certo, a gente exporta, etc. Para que eu vou mudar tudo, né? Aquela velha história, né? Mexer em time que tá ganhando. Então, me soa bem utópico, né? Acreditar que do dia para a noite eles, né, alguma dessas indústrias vai, caramba, né? Então agora a gente, né, quer mudar tudo, a gente quer refazer tudo. Eu realmente acredito muito mais que que novas empresas, né, como a Fazenda, surjam mais alinhadas com esse propósito. O produto ele é uma consequência. Não, e se você pega historicamente esses mercados muito grandes, né, nunca quem disrupta o mercado é o líder desse mercado, né? Super. Então, né, você pega, sei lá, canal de televisão, né? Quem está disruptando isso não são os líderes, né? Que estavam ali, né? Fazendo aquela programação, tal. Vem Netflix, vem outros tantos lá, né? Transporte é a mesma coisa, né? Carro elétrico agora, né? Com Elon Musk, né? Uma indústria
gigantesca, igual a carne, né? Igual a moda, né? E aí vem lá um cara, um doido, e fala, bom, enfim, eu quero que tudo seja elétrico, vou colocar painéis solares, vou comprar painel solar para colocar em Marte, para ter energia não só para cá, mas para o planeta Terra também, enfim. Então você começa a ver essa disrupção acaba vindo de outsiders mesmo, né? Total, total. O que dá muita raiva às vezes é que aí o pequeno vai lá, faz, quebra a cabeça, né, desenvolve, e aí o grande vem, aprende com os erros. No streaming a gente vê muito isso, né? Então, sei lá, outro dia eu estava lendo sobre a Netflix, que foi de fato quem fez, né, essa grande transformação. Os caras ainda não conseguiram fechar a conta, e hoje a gente vê que surgiram, né, sei lá, quantas versões de streaming. E até os canais tradicionais, né, como aqui no Brasil, sei lá, a Globo, né, que é quem é o líder, né, tem a sua plataforma própria agora, né, tem as suas versões, então é isso. Mas também dentro dessa empresa, né, sei lá, vamos pensar aqui uma Globo, qual que deve ser o percentual, né, de participação, né, de um Globoplay. Então, assim, não é dali que vai vir um dinheiro. Então, por isso eu fico achando realmente bem difícil que essas mudanças, essas alternativas venham desses lugares. Concordo. E aí, pessoal, mais alguma pergunta para a gente? Vamos ver, entrou aqui Mauro, mas Mauro já falou com a gente, já falamos com o Mauro sobre Clean Label. Eram só essas as questões que a gente tinha mesmo, que enviaram para a gente. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa aqui no nosso papo? Eu, por mim, não. Quero só dizer que eu adorei o hambúrguer novo. Comigo, cara, assim, tem uma coisa... enfim, né, como eu disse lá atrás, a gente não tem como generalizar, né? Cada pessoa é uma pessoa. Então, eu, por exemplo, já não como carne há muitos anos, né? E não sinto a menor vontade de comer carne. Então, não tenho vontade de comer, tipo, linguiça, carne moída e tal. Mas a coisa que foi mais difícil para mim, o que eu custei mais abrir mão, foi fast food. Então, assim, hambúrguer e cachorro-quente foi a coisa, assim, mais difícil na minha vida de abrir mão. Eu mesmo depois de ter parado de comer carne, e o que me motivou foram as questões ambientais, então eu conseguia, né, às vezes ter essa permissão de ir ali comer um hambúrguer, comer um cachorro-quente, né, mas hoje, assim, né, de fato, o hambúrguer do futuro, ele me traz essa satisfação, então me conecta com essa memória afetiva infantil, né, com até o paladar mesmo infantil, né, que é uma coisa que eu não conseguia abrir mão. Então eu acho que varia muito de pessoa para pessoa, e acho até que de produto para produto também tenha muito, né, essa variação, né? Então eu não sinto falta, tipo, né, de carne moída, de um bife, né? Mas eu sinto muita falta de hambúrguer. Então, assim, fiquei muito feliz, celebrei muito a queda do sódio e também a história das embalagens, né? Porque, enfim, mais uma vez, né, como a minha questão sempre é muito pro ambiental, foi como você disse, né? O fim de qualquer coisa de plástico, né, de qualquer embalagem hoje, é muito mais do que a reciclagem, é o lixo, né? Assim, são os aterros, né? É tirar aquilo dos nossos olhos, né? Da nossa frente e jogar em algum lugar que a gente não vê, né? Como se aquele problema tivesse sido resolvido. E aí acreditar que esse problema, de fato, pode estar sendo resolvido, né? Num aterro sanitário, né? Por conta... enfim, por questões ali mecânicas, né? Enfim, pela forma como aquilo ali foi feito, é muito legal também. Então, parabéns. É bom te rever. O bom da pandemia tem sido isso, encontrar os amigos nas lives, nas coisas e tal. Então, enfim, sempre um prazer super grande conversar, trocar com você. E obrigado também aí o pessoal que acompanhou a gente, que ficou com a gente aqui até agora. Valeu, André. Obrigado. Não, o André, assim, a Fazenda Futura, ela é uma extensão da Sucos do Bem, né? E para quem
obviamente pouca gente sabe, né? Mas o André, ele me ajudou muito, por muito tempo ali na Sucos do Bem, da gente encontrar as palavras certas ou encontrar o propósito ali certo, porque, né, ao longo do caminho, né, você acaba crescendo muito rápido e você acaba se perdendo também, ou querendo fazer algumas coisas que algumas pessoas externas, né, vão colocando, né, na sua cabeça, e o André, ele me ajudou bastante a manter firme, né, e encontrar o propósito e manter aquele propósito da Sucos do Bem. Então, pô, André, a Fazenda Futuro tem um pouquinho também, cara, de você, porque não deixa de ser uma extensão, né, do trabalho. Legal. Lá do bem. Super. E assim, como o André falou, né, para quem experimentou, né, a primeira versão, para quem experimentou a segunda versão e não gostou, eu acho que vale a pena experimentar essa terceira versão, porque ela tá muito, muito melhor mesmo, assim. Por isso que a gente não chamou de 3.0, a gente chamou de 2030, justamente também por conta dessa agenda da ONU, para a gente mapear as coisas e, né, selecionar algumas agendas, né, que a gente podia atuar. Então, no caso, né, do plástico biodegradável, da redução de consumo de carne, redução de energia, e foi daí que surgiu esse nome 2030, porque a gente conseguiu bastante avanço nessa nova carne, nessa nova matriz. Legal. Obrigado aí também, André, e foi bom te rever, cara. Bom, muito, muito legal. Então é isso, gente. Então, sigam lá, Fazenda Futuro, né? Quem quiser também, enfim, mandar qualquer tipo de pergunta, falar comigo, qualquer coisa, meu Instagram é Carvalhando, é a melhor forma de me encontrar, de falar comigo. A gente se vê por aí. Valeu.